Bom dia a todos. Nós vamos dar início, então, a mais um seminário do Observatório Militar da Praia Vermelha, da Escola de Comando Estado-Maior do Exército. E hoje nós vamos abordar o tema o uso da inteligência artificial e das tecnologias quânticas na área de defesa. Desde já gostaríamos de agradecer aos nossos palestrantes, que eu vou anunciar em seguida, que participarão conosco dessa manhã, e a todos que já estão nos assistindo pela sala do Zoom. Nós teremos hoje a participação de 3 convidados que colaboram conosco. Primeiro, nós teremos a palestra do Coronel do Quadro de Engenheiros Militares, Godinho, ele é do Centro de Inteligência do Exército. Depois, nós vamos ouvir o professor Fernando Araújo Moreira, que é do Instituto Militar de Engenharia, aqui também na Praia Vermelha, vizinho nosso aqui de prédio. E depois nós vamos encerrar essa manhã de apresentações com a palestra do professor Renato Blum. Ele é professor do INSPER, da FAP e da ISPM, também é diretor do Departamento de Segurança e Defesa da Federação de Indústria do Estado de São Paulo, desculpe. Terminadas as 3 apresentações, cada uma delas com tempo previsto de 30 minutos, nós faremos um intervalo de 10 minutos e, após o intervalo, passaremos à fase dos debates. Eu gostaria de destacar a todos os senhores que estão participando conosco, desde já, que está aberto no Zoom o chat para envio de perguntas. Então, não há necessidade de, somente durante o intervalo, os senhores enviem as suas perguntas somente quando a gente iniciar o intervalo. A partir do momento que os senhores forem tendo dúvidas, os senhores podem colocar no chat do Zoom as perguntas que nós vamos trabalhando elas aqui para o debate. Então, sem perder mais tempo, eu vou passar a palavra para o professor Godinho, Coronel Godinho, do Centro de Inteligência do Exército, que vai iniciar a sua apresentação no tempo de 30 minutos. Coronel Godinho, a palavra está com o senhor. Perfeito, Coronel Mega. Muito bom dia a todos. Agradeço o convite para participar do seminário, em nome do General Hiroshi, chefe do Centro de Inteligência do Exército. Agradeço também ao Coronel Rodolfo, que fez a intermediação para que a gente pudesse hoje, durante essa manhã, compartilhar essas experiências e falar um pouco sobre a inteligência artificial e também sobre as tecnologias quânticas, né? Eu vou então iniciar aqui o meu compartilhamento. Pergunto se os senhores já estão visualizando. Esse primeiro momento, essa primeira parte da nossa manhã, nós vamos focar no emprego da inteligência artificial em aplicações militares. O Coronel Mega já fez uma breve apresentação, mas eu sou coronel do quadro de engenheiros militares, sou graduado pelo Instituto Militar de Engenharia em telecomunicações, com mestrado pela Universidade de Brasília, com enfoque em inteligência artificial e ciência de dados. Eu trabalho no CIE desde 2018, né, com atuação profissional especificamente em prospecção de soluções de inteligência tecnológica, com ênfase nas áreas de ciência de dados, inteligência artificial e também segurança cibernética, que era o meu background quando estava no Centro de Defesa Cibernética. A nossa agenda hoje ela abordará esses aspectos. Nós vamos falar rapidamente sobre a inteligência artificial, sobre as aplicações militares com o emprego de IA, casos de uso atuais, baseados principalmente nos conflitos Ucrânia e Rússia, assim como também Israel e Hamas. E vamos, a partir desse ponto, focar em sistemas de suporte à decisão com ênfase em inteligência artificial. Para então a gente fazer um sobrevoo sobre as diretrizes de emprego de IA e dados no cenário internacional e partimos para umas considerações finais. Bom, eu achei que seria interessante nós iniciarmos a apresentação hoje com quase que uma provocação, né? Qual é o conceito de inteligência artificial? E o que nós temos vivido nos últimos anos é quase que uma corrida a essa área do conhecimento, né? É lógico que a inteligência artificial, nós sabemos que ela data desde a década de 50, mas nesse momento agora nós temos o uso dela muito disseminado.
e muito por questões da inteligência artificial generativa. Então, eu prometo aos senhores e senhoras que será somente nesse primeiro slide, mas eu fiz uso da inteligência artificial generativa, utilizei a plataforma da OpenAI, né, o conhecido ChatGPT, e perguntei para ela qual a definição de inteligência artificial, né? Então, ela me deu essa inteligência. E eu sei que algumas pessoas até interfaceiam tanto com o chat GPT hoje que eles até apelidam o chat GPT, né, com um nome específico. Então, por exemplo, há pessoas que chamam a inteligência artificial, o chat GPT, de Walter. Walter, qual é a definição de inteligência artificial? E aí ela trouxe para a gente que a inteligência artificial é um campo da ciência da computação que busca criar sistemas capazes de realizar tarefas que exigem inteligência humana, como reconhecimento de padrões, tomada de decisões, aprendizado e processamento de linguagem natural, todo esse aspecto aí, todas essas áreas do conhecimento muito aplicadas, é lógico, né, ao emprego militar, nós vamos ver isso também, permitindo que as máquinas ajam de forma autônoma ou semi-autônoma. Depois a gente também entra nesse aspecto. Tá? Bom, e indo para as aplicações militares, então, é sabido que nós temos um grande investimento por parte das principais nações em termos de gastos militares. Por exemplo, nós temos os Estados Unidos com investimentos na área militar de quase 1 trilhão de dólares, isso com valores de 2023. Assim como a China, também acima da casa dos 200 bilhões de dólares. Reino Unido, da ordem de 100 bilhões de dólares. Então, esses principais atores, e a gente vai falar um pouco mais deles ao longo da nossa apresentação, eles colocam recursos, investimento, não só na área de defesa, mas na área específica de aplicações militares com o emprego de inteligência artificial. Né? E aí nós temos uma grande variedade de aplicações, né? Warfare Systems, a parte justamente de sistemas de suporte à decisão, o Target Recognition, né? A parte de segmentação, os enxames de drone, que hoje temos visto ontem, inclusive, reportagens de ataques de enxames de drones a infraestruturas russas. Então, existe simulação de combate, tanto a parte de segurança cibernética. Então, nós temos muitas aplicações militares com o emprego da inteligência artificial. Passamos a elas. Para isso, senhores e senhoras, eu peço a licença para resgatar um documento que eu considero bastante importante. Esse documento é de 2023, portanto, ele já tem um ano, mas ele é resultado de um grupo de estudo da OTAN e ele faz as recomendações para protocolos e padrões que certifiquem aplicações utilizando inteligência artificial no contexto da OTAN. Lembrando que nós temos 32 países membros, né? Então, o alcance disso e como são nações que investem muitos recursos, estão no estado da arte do desenvolvimento dessa tecnologia, isso faz todo sentido a gente se debruçar sobre esse tipo de trabalho. É claro que aqui nós temos também Estados Unidos, nós temos o próprio Reino Unido, Alemanha, França, temos uma série de países que estão no estado da arte. Bom, dentro desse trabalho, dentro desse documento gerado pelo grupo de trabalho, eles fizeram uma abordagem que eu considero muito interessante, porque ela consolida talvez as principais aplicações militares hoje para a inteligência artificial, e mais do que isso, ela faz também uma abordagem não só da aplicação militar, mas quais são as áreas do conhecimento que estão vinculadas a cada uma dessas aplicações. Então, nós temos a parte de mobilidade militar, né, a parte de imagem, análise de imagens, temos as análises de ameaças cibernéticas, temos o assessoramento a respeito das informações de ambiente. Isso é fundamental para a condução, para o planejamento e a condução de operações militares. O que falar, então,
dos sistemas de suporte à decisão, né? A gente pode observar que se tem uma coluna em termos de aplicação que abrange todas as áreas do conhecimento, é justamente o suporte, a ferramenta de suporte à decisão. A parte de análise climática, importantíssima para o nosso PIT-SIC. Então, nós temos uma variedade de técnicas. E se a gente for olhar agora nas linhas, né? A gente acabou de falar agora das colunas, mas se a gente for olhar as linhas, então aqui a gente consegue se debruçar sobre muitas tecnologias que são aplicadas a sistemas e que estão, por exemplo, dentro da área de conhecimento processamento de linguagem natural. A gente sabe o quanto é importante a parte de tokenização, né? A identificação de part of speech, traz aquela contextualização, parte de reconhecimento de entidades nomeadas, análise de sentimento, classificação de texto, transcrição, isso tudo, sumarização de texto, isso está tudo dentro dessa área do conhecimento de processamento de linguagem natural. Na parte de computação visual, né? Nós temos aí, então, classificação de imagens, detecção de objetos, a parte também de OCR, né? Reconhecimento de caracteres, isso é importantíssimo quando nós temos muitos documentos, PDFs, e a gente precisa fazer uma leitura rápida desses documentos, isso contribui muito na parte analítica, né? A terceira linha ali, que é justamente o speech recognition, né? A parte de fala, conversão então, de linguagem falada para texto escrito. E aí a gente aplica os modelos ocultos de Markov, que são muito utilizados para reconhecimento de padrões, principalmente em fala e escrita. E isso também ajuda muito na questão de sistemas de suporte à decisão. Temos a parte de detecção de anomalias, a parte de predição com análise de séries temporais, né? Onde a gente pode fazer predição de eventos futuros baseados em dados históricos, a parte de autorregressão, redes neurais como, por exemplo, LSTM, né? Então, tudo isso é aplicado dentro dessa área do conhecimento de análise de séries temporais. Temos a parte de otimização de algoritmos, algoritmos generativos, e a gente não poderia deixar de ressaltar principalmente esses últimos dois, né? Os agentes inteligentes, que em grande parte eles compõem sistemas, né? Com sensores, com atuadores, e a partir disso, então, nós podemos ter aplicações como navegação, identificação, né, o target, simulação, assistentes virtuais e a questão do data mining, que é onde nós conseguimos descobrir padrões, conseguimos descobrir relações entre grandes conjuntos de dados provenientes de diferentes fontes. E é isso fundamental para uma solução, por exemplo, de suporte à decisão para consciência situacional. Tá? E aí a gente utiliza, claro, árvores de decisão, SVM, algoritmos naive Bayes e por aí vai. Bom, feito isso, eu deixo então esse overview, esse sobrevoo sobre as principais aplicações e o emprego, né, de técnicas de IA vinculadas a ela, e a gente vai focar um pouquinho agora, a partir desse momento, em quais são alguns casos de uso da IA. Eu trago para os senhores, nesse primeiro momento, um exemplo utilizado pelas Nações Unidas, né? O órgão das Nações Unidas para desenvolvimento, né? Para fomento ao desenvolvimento. E, nesse caso, eles aplicaram uma tecnologia, né? Baseada em machine learning para justamente fazer a avaliação e a identificação e a avaliação dos danos estruturais que nós temos, por exemplo, causados pelos ataques nas infraestruturas da Ucrânia a partir de tropas russas. Essa plataforma ela foi desenvolvida principalmente logo em virtude de um grande número de danos causados às infraestruturas, né, no país ucraniano. Então,
nós tínhamos a necessidade de dotar de consciência situacional para fins de tomada de decisão, principalmente voltado para a alocação de recursos e também para o resgate de pessoas, né, para fins até mesmo de reconstrução, recuperação rapidamente daquela infraestrutura. E para isso o PNUD, né, tinha me fugido aqui o acrônimo do Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento, ele então desenvolveu uma plataforma baseada tanto em machine learning como processamento de linguagem natural para analisar muitos, foram da ordem inicialmente o conjunto de teste, mais de 10 mil relatórios em texto com informações a respeito dos danos estruturais na Ucrânia. Com técnicas de mineração de texto, né, aplicadas a esses relatórios e com a classificação dos tipos de infraestrutura, né, com a colaboração do governo ucraniano, o PNUD estabeleceu 9 categorias: indústria, logística, energia, telecomunicações, saúde, abrigo, empresas, dentre outras. Eles, então, construíram um modelo com o seguinte funcionamento. A partir da palavra, né, da categoria e do relatório, nós vetorizamos tanto a categoria quanto o relatório. Então, esse texto ele vira um número, ele vira um vetor. E utilizou-se, então, da técnica de similaridade de cosseno, ou seja, quanto menor a distância que se tenha entre o vetor do relatório e o vetor do tipo de infraestrutura, maior a relação semântica entre eles. E a partir disso, então, é possível identificar o dano estrutural naquela infraestrutura. Então, esse painel, esse front-end que os senhores estão vendo, ele traz informações a respeito da geolocalização e das condições, porque nós temos também ali os danos estruturais, o horário, e isso possibilitou o governo ucraniano, então, ter consciência situacional justamente para tomada de decisão. Onde eu aplico, então, os recursos? Onde eu faço a priorização da minha atividade? No caso, agora, ainda da guerra da Ucrânia, mas com outro enfoque, não de atendimento à infraestrutura do país, mas sim de combater as forças adversas, né, do exército russo, o governo ucraniano ele vem utilizando vários algoritmos para análise de mídia social russa, obtenção de dados econômicos, até mesmo, por exemplo, de consumo de álcool, movimentos populacionais, e isso tudo faz com que o governo ucraniano consiga fazer a parte de segmentação, né? O target de alvos das tropas russas a partir de modelos desenvolvidos para análise de texto, imagens e até mesmo resposta de prompts estão sendo acompanhadas, né? Então, uma outra questão também que cabe destacar aqui, que essa reportagem do The Economist, ele menciona o uso de proxies furtivos. Então, como nós sabemos que, acompanhando, né, o noticiário, muitas das tropas russas estão com dificuldades, moral baixa, suprimentos baixos, na Rússia existem campanhas para justamente poder suprir essas tropas. Usando proxies furtivos, os militares ucranianos eles entram, se passam por cidadãos russos e, a partir daí, então, contribuem para essas tropas russas, fazendo a identificação de onde estão esses militares, né, com baixos suprimentos. Então, é o uso da inteligência artificial fazendo o monitoramento das redes sociais para que a gente consiga identificar e fazer o target das tropas russas em território ucraniano. Passando agora, então, para o conflito de Israel contra o Hamas ali na faixa de Gaza. O primeiro exemplo aqui, ele se debruça sobre um sistema muito conhecido, acredito que da audiência como um todo, e é o
Iron Dome, né? O Iron Dome já é um sistema já bastante consolidado, mas ele vem sendo aprimorado com técnicas de IA, justamente com que objetivo? Melhorar a precisão do sistema, em particular, né, por meio de IA, a partir dos dados, analisando dados de radar e de outros sensores, justamente para rastrear os foguetes que se aproximam do território israelense e calcular o melhor momento para interceptação. Por que disso? Em regra, um míssil do Iron Dome para contra-atacar um foguete lançado por forças adversas, ele está na ordem de US$ 100.000, o custo. Então, é sabido que Israel ele faz a proteção do seu território tanto com a Força Aérea, os mísseis da Força Aérea, um avião decolando, esse míssil lançado, ele tem uma estimativa aí de US$ 45.000 o custo, mas o custo do Iron Dome é de US$ 100.000. E aí, o que a inteligência artificial ela faz? Se ela identificou, o Iron Dome identificou que aquele foguete lançado pelo Hamas, por exemplo, ele não vai cair numa área habitada, ele deixa que aquele míssil, que aquele foguete do Hamas, ele atinja uma área inabitada. Ele faz uma economia de meios. Mas, se a inteligência artificial aponta, alarma que ele vai cair numa área inabitada, então ele faz o lançamento e faz o abate. Então, é a inteligência artificial não só aumentando a proteção, né, aprimorando o sistema, mas também trazendo economia para o governo israelense. Essa reportagem, ela traz uma série de sistemas que Israel está utilizando, porque Israel se deparou com um conflito baseado numa guerra assimétrica, dentro de um cenário urbano, né, no tocante ali à faixa de Gaza, e nos últimos 2 anos, a escalada de utilização de inteligência artificial na ponta da linha, ela aumentou bastante. Por exemplo, nós temos o sistema Edge 360. É um sistema baseado em IA que está instalado em blindados que estão em Gaza, operacionais em Gaza. E ele detecta, ele tem visão computacional embarcada e ele detecta ameaças potenciais em todos os ângulos. Então, ele alerta prontamente o operador e faz com que minimize e mitigue o risco para os militares, né, que estão em operações. Temos sistemas, por exemplo, como o Alchemist, que é um sistema de fusão de dados, uma plataforma unificada, que ela informa prontamente combatentes sobre as ameaças, né? Tanto capacidades defensivas quanto ofensivas. E temos ainda um sistema que tem sido muito questionado na mídia especializada recentemente, o Lavender, que ele foi criado basicamente para fazer o target de agentes suspeitos, né? Principalmente Hamas e Jihad Islâmica Palestina. Então, aí entra um aspecto que nós vamos nos debruçar agora, a partir dos próximos slides, que é justamente a questão de sistemas de suporte à decisão, principalmente no aspecto do viés. Então, passamos para sistemas de suporte à decisão. E eu tinha dito para a nossa audiência que eu acho que só teríamos um slide com uma definição dada pelo chat GPT, mas eu acho que aqui eu também fiz questão de utilizar o que seria um Artificial Intelligence Decision Support System, né? É justamente projetado para decisões complexas, tomada de decisões complexas, por meio do processamento de grande volume de dados. Ou seja, sem o Big Data, nós não fazemos inteligência artificial. Então, é importantíssimo e nós vamos ver, inclusive, que as estratégias nacionais dos países da OTAN e dos mais avançados que têm o estado da arte no desenvolvimento da inteligência artificial, eles se baseiam em inteligência artificial e em ciência de dados, né? Então, combinação de machine learning, data mining, a gente já falou sobre isso, técnicas de NLP, para quê? Para analisar esse
grande conteúdo, informações e apresentar as recomendações. Então, no momento inicial, a discussão era sobre os LOS, né, os sistemas de armamento autônomos letais, o quão perigosos eles eram. Só que no momento, hoje, a academia tem muitos estudos sobre isso e também os pesquisadores militares estão focando na questão da entrega do resultado, né, gerado pelos nossos sistemas de suporte à decisão. É claro que nós temos um aumento do ritmo das operações, nós temos uma melhoria da consciência situacional, da tomada de decisão, isso é mais rápido, mas nós temos limitações nesses sistemas. É fato que falhas acontecem, e elas acontecem em grande parte decorrente de vieses. Esses sistemas também podem alucinar. Tem a questão dos desalinhamentos, o envenenamento de dados, e principalmente uma das questões que foi até avaliado naquele grupo de trabalho da OTAN, são as técnicas adversariais justamente para afetar o código-fonte, né? Gerando, então, uma inferência equivocada por parte do sistema. Um outro aspecto muito importante e relevante, que tem sido muito avaliado, é o viés de automação. Porque o usuário de uma solução como essa, ele é treinado para acreditar no sistema. Então, ele passa a acreditar tanto no sistema que ele pode ser, inclusive, enviesado pelo próprio sistema. E é claro que todos esses documentos que são gerados por grupos de trabalho na OTAN e nos países, as estratégias nacionais, elas enfocam a proteção da população civil e a conformidade com o direito internacional humanitário. A gente vai falar, inclusive, sobre isso nas considerações finais. Bom, num evento recente, o Responsible AI in the Military Domain Call to Action 2023, foi abordado justamente esse problema do viés, né? Principalmente no tocante à segmentação de alvos, né? Ou seja, aquela questão de um sistema ele indicar que determinada população ela é identificada como terrorista baseado na sua etnia, baseado na sua religião e em outras questões, né? Então, isso está sendo muito escrutinado, isso está sendo muito avaliado. E destaca-se dentro do ciclo de vida de uma solução de suporte à decisão, justamente os vieses que podem estar embutidos onde? No conjunto de dados, no desenvolvimento, com a questão de overfitting e do desequilíbrio, né? Lembrando que o overfitting é quando nós temos um treinamento muito bem feito, mas a partir do momento que o sistema ele recebe dados reais, ele já não consegue performar tão bem quanto ele fazia durante o treinamento. E a questão do desequilíbrio também, porque a gente tem diferentes classes e você tem padrões distintos para cada uma dessas classes, né? O viés da automação, que é aquilo que eu mencionei no slide anterior, justamente quando o usuário ele acredita tanto no sistema, né, que ele passa a herdar esse viés. Bom, passamos então para direitar o emprego de IA. Nossa conversa nessa manhã, a gente já vem mencionando alguns documentos muito relevantes que nós temos o do Departamento de Defesa norte-americano, onde ele tem um enfoque específico na inteligência artificial e na parte analítica de dados, explorando muito a parte de ciência de dados. No Reino Unido, ele fez uma outra abordagem, ele preferiu escrever uma estratégia específica para a inteligência artificial na defesa e uma outra estratégia específica para os dados, mas eles se convergem, esses documentos são complementares. E, fruto desse documento, principalmente da estratégia de inteligência artificial da defesa, eu trago essa imagem para os senhores, onde nós temos, lembrando que esse documento do Reino Unido, a estratégia de inteligência artificial, ela é de 2022. Então, no momento, ele colocava, por exemplo, o enxame de drones como um projeto futuro. E, na verdade, nós sabemos que isso hoje já é uma realidade, né? Então, a gente tem uma crescente aí com diversos vetores
em termos de aplicações militares e a sua correlação com a questão da autonomia em termos de operador e também a sua necessidade de IA narrow, né, a IA fraca para a IA general, a IA mais genérica, né? Bom, e o que nós temos no Brasil? No Brasil nós temos, é lógico, o nosso EBIA, a nossa Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial. Recentemente, agora, o governo federal também soltou, né, agora em julho, agosto, se eu não me engano, o plano de inteligência artificial, chamado IA para o bem de todos. Esse documento ele está em fase de processamento e tem várias iniciativas muito importantes. E o Exército Brasileiro, acompanhando, né, a questão da legislação que está sendo preparada junto ao Congresso Nacional, nós emitimos, inclusive tive a oportunidade de participar do grupo de trabalho que elaborou as diretrizes para a implantação de inteligência artificial no Exército. Ele elenca, então, quais são as atribuições, né, e quais são os tipos de sistemas que nós temos como previsão de implementação na Força Terrestre. E aí eu trago mais um slide, porque ele consolida não só essa questão do espectro de autonomia para aplicações de inteligência artificial, desde o manual até o totalmente autônomo, né? Porque a nossa diretriz ela é muito clara. Quando existir a possibilidade do emprego de algum sistema que seja autônomo, esse sistema ele tem que ser submetido à avaliação do nosso Estado-Maior. Esse slide ele é da Estratégia de Defesa para a Inteligência Artificial do Reino Unido, também um documento de 2022. E a gente pode observar, né, tanto ali na parte inferior, justamente as áreas do conhecimento que são necessárias. Então, o Data Science, ele está lá desde o manual até altamente autônomo. Mas, a partir do emprego, por exemplo, de certas ações com autonomia, nós temos que, por exemplo, como extração de textos, transcrição de áudios para textos, sumarização, nós precisamos da nossa Narrow AI para poder fazer esse tipo de trabalho. Bom, e praticamente fazendo o encerramento da minha participação com os senhores e senhoras hoje, a gente entra nas considerações finais, né? Então, nós vimos a importância de sistemas de suporte à decisão baseados em IA, e a gente tem que estar atento porque são várias áreas temáticas: planejamento e condução de operações militares, inteligência, pessoal, logística, segurança cibernética, simulação. Então, nós temos como clientes COTER, Centro de Inteligência do Exército, Departamento Geral de Pessoal. Nós podemos visualizar o nosso Sinfoter, o nosso SinfoX, né, usando esse tipo de sistemas. E aí é importantíssimo nós termos uma IA que ela seja entendível, né? E é a busca justamente por esse tema, o Explainable AI, para que a IA não seja uma caixa preta. Por que um determinado militar ele está sendo indicado para uma missão no exterior em função do quê? De todo o seu histórico profissional, né? Da sua meritocracia. Então, é importante a parte logística, né? Como é que eu faria uma manutenção preditiva? Então, onde atacar, onde colocar recursos, isso tudo é importante que a gente tenha a Explainable AI para poder tirar essa questão de que a IA ela é uma caixa preta. E em função disso, muito recente também agora, no início de setembro, tivemos a revisão da estratégia de IA da OTAN, com alguns objetivos específicos que estão elencados com a nossa apresentação. Acelerar a implantação de sistemas de IA, né? Todos os países estão fazendo, Israel está fazendo, fez isso muito fortemente nos últimos 2 anos. Compartilhamento de boas práticas, né? Lembrando que no caso da OTAN são 32 países para poder compartilhar pesquisas, né, e desenvolvimento no setor militar, e minimizar principalmente a interferência adversária, né?
protegendo os sistemas contra o uso adversário. E também recente agora, tivemos a assinatura de um tratado internacional, né, com vários países, dentre eles a União Europeia, Estados Unidos, Israel, Reino Unido, todos esses atores que nós mencionamos, com um enfoque no quê? Sistemas de IA, eles precisam ser totalmente consistentes com os direitos humanos, a democracia de direito. Então, é uma atenção específica justamente àquela questão dos vieses, né? E no âmbito do Brasil, no caso da nossa tríplice hélice, academia, Forças Armadas e iniciativa privada, né, o setor de indústria, nós temos a portaria ministerial 1112 da Defesa, onde nós temos um direcionamento para algumas áreas do conhecimento específicas. Eu elenquei algumas delas que estão totalmente alinhadas com o nosso tema dessa manhã, que é a análise avançada de dados, inteligência artificial e a parte de sensoriamento, né? Então, o MD, por meio dessa portaria, ele incentiva a pesquisa e a autonomia tecnológica nacional, né? Nesse aspecto, uma coisa que nós temos buscado muito aqui no Centro de Inteligência é o desenvolvimento de abordagens específicas para o domínio militar, né? Com enfoque em extração de entidades, com a elaboração de um corpus, né, de um dataset em português para treinamento de modelos, né, diversos tipos de modelos. Senhores, senhoras, era isso. Eu até encerro todas as nossas apresentações com uma frase que é eu imaginava ser do Einstein, que a insanidade é continuar fazendo a mesma coisa over and over e esperar resultados diferentes, né? Mas recentemente eu descobri que essa frase não era do Einstein e eu corrigi então a minha apresentação e coloquei a autora da frase é a senhora Rita Mae Brown, é uma ativista dos direitos civis americana. E encerro dessa forma e agradeço a audiência na manhã de hoje e continuo com os senhores e senhoras para a fase de debates no término da manhã. Muito obrigado. Godinho, muito obrigado. Excelente apresentação. Para a gente não perder muito tempo, Godinho foi quase perfeito no tempo, viu? Passou 2 minutos só, tá excelente. Eu passo a Obrigado, palavra Coronel. então para o professor Fernando. Professor, a palavra está com o senhor. Pronto. Bom dia a todos. Já disparou o reloginho maldito aqui, vamos lá. Primeiramente, eu agradeço o convite do pessoal do SM, embora eu acho que esse evento é vinculado com a área do IME, do MPV, né, Coronel? Mesmo assim, eu agradeço muito o convite para falar de um assunto que está fervendo. Basicamente, eu saio ou no Rio, fora do Rio, uma palestra semanal, tá? Semana que vem vou estar no EMAR em Brasília, para um evento enorme também sobre esses meus assuntos, tá? Enfim, eu agradeço também em nome do nosso comandante, o Geraldo Guadina, tá? Que é um grande entusiasta disso aí, tá? E um grande defensor desses projetos que a gente tem tido um bom sucesso para conseguir fundos para instalar um laboratório que espero estar tempo mostrar no fim. Eu mudei um pouquinho o título, tá? Certo? O título já passa para a irreversível nova realidade e influência de tecnologias disruptivas e a quântica na segurança internacional, tá? Assim como essa imagem do pessoal organizador foi feita por IA, a minha também. Hoje isso aí realmente é um monstrengo, ok? Vamos lá. Eu vou também, não sei, eu perdi o início, tá? Porque eu acabei caindo, Lede Murphy. Não sei como foi apresentado, mas eu sou professor titular meu Deus, agora, do IME, aqui na frente da SEMA. Eu sou coordenador da pós-graduação de engenharia nuclear, ok? Eu me supervisor saiu na Marinha, na Escola de Guerra Naval, na parte de simulação de cenários, energia nuclear e futuro, e também supervisor associado de um grupo da USP em São Paulo, que trabalha com Estratégia Internacional de Defesa, Segurança e Inteligência, ok? Quem tiver interesse está aí meu lado, ok? Aí minha formação, ficou fora de ordem, não enxergo, até tardinha. Engenharia de materiais, sou mestre em física, fiz o fiscal IPEM, parte nuclear. Fiz doutorado em física fiscal Unicamp e fiz um estágio de coordenação na OTAN, na parte quântica, e fiz um pós-doutoramento em física na Universidade de Maryland, na Força Americana. Fiquei 3 anos em Washington, para justamente com como fabrica o qubit,
para o computador quântico, sem saber que isso alguma vez seria usado com essa finalidade. Então realmente, a vida é maravilhosa. Ok? Vamos lá. Como de praxe, isso que eu vou falar é exclusivamente a resposta minha, tá? Não é nem do IME, nem do DCT. Do DCT apenas é a minha opinião, que pode ou não ser questionável, mas é minha. Então, vamos lá. Bom, eu vou contextualizar inicialmente essa minha apresentação. Contexto 1, uma imagem vale por 1000 palavras, tá? E nessa imagem eu mostro o Mark Zuckerberg, aparentemente paranoico, tampando a câmera do notebook dele, tá aqui, certo? E colocando uma fita também no microfone dele, ou seja, ele mais do que ninguém sabe que ele pode estar sendo hackeado, ouvido, visualizado, etc. Tá? Nós temos inúmeros exemplos de hackeamento de instituições realmente conhecidas como a NASA, o Departamento de Defesa americano, o Pentágono e a Marinha Americana tem sido objeto de ataques de hackers chineses mais de uma vez. Então, não existe realmente, não existe nenhuma estrutura que seja prova de hackers. Tá? Então, a nossa única opção, eu vou ser bem mais simplista que meu querido antecessor, também colega, eu não sou engenheiro militar, mas eu olho lá, tá? Colegadinha, tá? Eu vou ser bem mais informativo do que formativo. Então, a nossa única opção realmente são tecnologias quânticas de segunda geração. Não tem outra opção para, de alguma forma, ter sistemas seguros de comunicação e de computação. A pergunta é, e acho que isso complementa bem a palestra anterior, tá? No contexto 2, onde que nós estamos hoje? Nós estamos, aparentemente, na sexta geração, que é a guerra atual, tá? Depois de 1500 anos, aliás, 500 anos, de diferentes formas de brigar entre nós, tá? Já está aparecendo a sétima geração de guerra, tá? Onde aparecem tecnologias quânticas, já existem algumas coisas, tá? Como eu vou mostrar mais para frente como se encaixa isso no contexto atual, tá? Apenas estou adiantando esse assunto. E se isso aqui é a geração sétima de guerra, certamente toda geração de guerra tem uma chance enorme de ser uma guerra biológica. Nós já temos indícios de como que isso pode acontecer. Nós temos um surto de varíola de macaco em vários lugares, inclusive no Brasil, cuja letalidade é 10%, e mais assustador, o vírus sabiá, cuja letalidade pode alcançar 60%. Se os senhores lembram, a Covid, com toda esta escassez que ela provocou, não chegava a 2% a letalidade, tá? Um pouquinho menor, mas certamente não chegava a 3%. Então, os senhores imaginam o que deve ser um vírus desses solto pelo mundo e que, a princípio, espalha pelo ar, ok? Então, realmente, se nós tivéssemos uma oitava geração de guerra desse tipo, a nona geração vai ser com paus e pedras, tá? Enfim, não entrar nesses detalhes, mas às vezes parece que estamos indo direto a esse tipo de situação. Um almirante famoso é John Fisher, que muito acertadamente ele diz que a guerra será ganha pelas invenções, tá? E hoje, mais do que nunca, como foi mencionado anteriormente, na guerra entre Rússia e Ocidente, porque não é Ucrânia, obviamente, né? Tá? Isso fica muito patente, ok? E isso fica muito claro que em qualquer tanto de operações. Então, aparece a necessidade muito clara de novas tecnologias, funcionamento, detecção, processamento e proteção, tanto na área de segurança quanto de defesa nacional. Então, sempre um jogo de gato e rato entre quem pensa mais rápido e quem pensa melhor, ok? E nesse contexto, justamente, da necessidade de ter coisas novas e que aparece a mecânica quântica agora aplicada numa segunda geração dessas chamadas novas tecnologias, ok? E a quântica, essa nova, ela usa de uma forma muito mais intensa do que feito algumas décadas atrás, de três fenômenos. Primeiramente, embaralhamento quântico, que esse que é o mais novo, que abriu chance de novas aplicações, por exemplo, na defesa, e o chamado superposição quântica, que é muito importante na parte de computação quântica, ok? E, voltando ao meu slide anterior, certo? A única coisa que eu prometo usar de equação é isso aí. O professor Max Planck, começo do século XX, fim do XIX, onde, na verdade, temos uma contraposição entre a parte determinística e probabilística. E isso faz uma enorme diferença, ok? Só esse slide era para falar 2, 3 horas. Tanta implicação que tem, não só física, mas de engenharia e principalmente de filosofia, ok? Que por acaso eu realmente amo essa interseção. Vamos lá. Bom,
Então, só para vocês terem uma ideia, eu me formei em 88, aí fiz um mestrado em física, doutorado em física, para vai não parei mais, tá? Eu dou uma disciplina que tem a ver com física aplicada e garanto aos senhores que para os alunos esse é o sentimento de quando uma aula de física quântica. Esse quadro famoso, chamou grito, isso no início da aula, tá? E garanto para os senhores que no fim da aula, essa aqui é a imagem mais perfeita do sentimento que todos nós temos ateu, porque quem fala que entendeu física quântica porque não entendeu. A quântica realmente é um negócio extraordinariamente simples e sofisticado ao mesmo tempo, ok? Então, falar disso aí é, por exemplo, dizer que na quântica existem todas as posições juntas. Então, o trem passa para o direito, esquerdo, por nenhum e pelos dois. É claro que isso se fosse um trem de tamanho subatômico, mas vale a mensagem, tá? Na quântica valem todas as opções. E justamente por isso é que a quântica tem sucesso hoje em coisas como a comunicação e computação quântica. Todos nós conhecemos tecnologias quânticas de primeira geração, o laser um deles, o GPS, e tudo aquilo que tem um semicondutor dentro, tá? Mas não é isso que nós nos estamos referindo, ok? Na verdade, nós queremos falar de quântica de segunda geração, onde nós vamos falar de sensores quânticos, tá? E nisso aí vale a pena mencionar que, como isso é relevante, esse é o caso mais caro da história, construído pela Lockheed Martin, custa em torno de 50, 60 bilhões de dólares, tá? E ele é muito caro justamente porque ele é invisível. Ele é furtivo aparentemente 100%. Era furtivo. Porque chegaram os chineses e desenvolveram justamente o radar quântico, que é aquele negócio da foto anterior, tá? Certo? Que permite detectar esse caça ex-furtivo, tá? A uma distância de 100, 200 quilômetros. Ou seja, ele será derrubado com certeza, ok? Então, a quântica tem essa particularidade. Como ela passa a trabalhar com fenômenos que permitem dispositivos muito sensíveis, ela permite coisas que são quase mágicas, tá? Claro que não são mágicas, mas só para o físico não é mágico, para o resto é quase mágico mesmo, tá? Ok? Nós temos hoje comunicação quântica, os chineses estão muito na frente do mundo inteiro, ok? Já faz comunicação terra-satélite, que é incrível, ok? A internet quântica, eles têm uma rede de quântica, de internet quântica de quase 5.000 quilômetros, certo? Nós estamos começando com isso aí. Eu vou falar no fim o que me está fazendo. Tá? Computação quântica também, o Chile está muito avançado, os americanos também, os canadenses, tá? Aí já tem mais gente, mais players jogando nisso aí, ok? Isso é uma área tremendamente estratégica, que no fim também quero passar minha mensagem absolutamente pessoal, porque diverge um pouco do que as instituições pensam e pregam, ok? Então, com esses três fenômenos, e as tecnologias que eu mostrei apenas algumas delas, nós começamos a entender porque isso é realmente importante na parte de aplicações, ok? Então, sensores quânticos, detectores de cinco fótons, raios quânticos, sensores magnéticos, né? E por aí vai. Então, nós temos uma previsão feita no fim da década de 2010, 2015, 2020, tá? Que está absolutamente furada. Isso aqui é muito maior atualmente, ok? Certo? E por que isso aí? Porque justamente as aplicações que são permitidas abarcam praticamente todas as áreas da ciência e da tecnologia. Por quê? Simplesmente, fecha aspas, porque consigo construir sensores, detectores biosensores, muito mais sensíveis, ok? Por exemplo, se faz um sensor à base de grafeno, consigo detectar uma molécula, um átomo de qualquer coisa. Uma, tá? Outra coisa interessante é que um dispositivo quântico é que consigo detectar qualquer comprimento de onda, qualquer uma. Hoje tem uma antena universal. Então, senhores, era militar, imaginem a potencialidade militar disso aí. Outro exemplo interessante, quando a gente fala da energia, é, é, nós temos aplicações de energia na área quântica praticamente em todas as áreas, ok? Eu trabalho com nuclear, então tem aplicações de sensores quânticos, redes, simuladores de computação quântica, na parte nuclear, em tudo. Então, realmente, o potencial de aplicar isso aqui é realmente assustador. E não estou falando da defesa ainda, ok? Então, nós temos como vantagem enorme disso aqui a dualidade de tipo de dispositivo. Primeiro, como eu mostrei para os senhores anteriormente, nós temos aplicações de luzes quânticas em todos os teatros de operações, na água por cima, na água por baixo, na terra, no ar, no espaço,
mas também nós temos aplicações civis. E é justamente isso que vai permitir essa dualidade que tem empresas interessadas em construir esse sistema, senão seria muito difícil de convencer, ok? E você olhar aqui, nós temos aplicações em uma variedade impressionante, desde fármacos até previsão de tempo, ok? E aqui está vindo aqui, só para completar com o assunto de hoje, inteligência quântica, o negócio realmente é muito sofisticado, tá? Ok? Bom, só para ter uma ideia, então, dessa guerra quântica, tá? Nós temos aplicações, como eu falei, na Terra, detectores para agentes químicos, comunicações, sensoriamento em geral, no espaço radar, como que mencionei, magnetometria, tá? Navegação inercial, que é um problemaço, isso se você ter sistemas confiáveis de navegação, não só para veículos tripulados, mas para mísseis, por exemplo, ok? A parte de guerra eletrônica é muito importante, hoje só ver o que está acontecendo na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, tá? E a parte submarina, certo? Ou seja, hoje eu consigo detectar qualquer submarino, qualquer um. Eu estava na Repido ano passado com o Gerardo Gardino, nosso comandante, e tinha um almirante palestrando sobre a invisibilidade do submarino X, e o chefe Fulano, o chefe do DT, pediu para eu explicar para o almirante que isso não existia mais. Eu passei um pouquinho de vergonha, mas foi interessante mostrar para o almirante que essa invisibilidade não existe mais justamente a partir de um sensor quântico que detecta o submarino em qualquer posição que ele estiver. Okay? Então, realmente, não é meio, é totalmente assustador o potencial disso. E a parte mais interessante que eu vejo é a parte do domínio estar. Inteligência, vigilância, aquisição de dados para alvos e a parte de reconhecimento. Ou seja, as tecnologias quânticas têm capacidade de atuar assim com potencial muito grande em todos os cenários da guerra, em todos os teatros de operações. Ok? Eles também são tecnologias críticas, tá? E eles também são cerceáveis. Ou seja, nós temos que correr no Brasil para a gente tentar se sobrepor a essas duas coisas. Então, ano passado, o Biden, em agosto, falou que ele ia realmente começar a determinar que cerceamento das tecnologias quânticas, em particular a computação quântica. Eu tenho problemas para importar equipamentos, tá? Eu tenho que comprar um raio-x no Japão, não me venderam, ok? Porque era para uma nação militar. E tentei comprar um laser na Suécia que também não me venderam, por ser uma nação militar. Ou seja, isso de fato já começou. Isso é um problemaço, ok? Então, são para gerenciamento, certo? Só para ter uma ideia, a diferença de investimentos, em 2022, o mundo inteiro gastou não, investiu em torno de 30 bilhões de dólares, ok? O Brasil não tinha nada nessa época ainda, pelo menos nada relevante. Então, a China já investiu nesse ano 15 bilhões de dólares, ok? É assustador. Ok? Em 2023 era esperado, esse que mostrou em 22, tá? Era esperado 30 bilhões de investimentos no mundo inteiro, tá? Certo? E se pensava que em 26 seria em torno de 42 bilhões de dólares, tá? Entretanto, em 23 foram 39 bilhões. Hoje já perdemos 35 bilhões de reais a mais daquilo que se previu, certo? O assustador é que para 2040, que está logo ali, tá? A previsão já é meio trilhão de reais. Certamente vai ser ultrapassado, ok? Porque o potencial de aplicação em defesa é muito grande. E como mostrar para os senhores, quem não tiver tecnologias quânticas na parte de defesa e segurança está frito. Nós estamos fritos, porque ninguém vai vender para a gente, tá? Ninguém vende. Okay, vamos lá. Então, já existe, como eu estou mostrando para os senhores, a Correia Mundial, especificamente sobre a defesa, e a necessidade disso aqui é muito clara. É muito clara. Ou seja, aquela velha frase, pensou, perdeu. Entre algumas coisas interessantes da quântica, qual que é a diferença básica entre o computador quântico e o convencional? O convencional pensa uma configuração por vez. O quântico, ele chega todos de uma vez. Ok? Então, imagina que os senhores colocam um livro, colocam uma marca, um X numa folha, e pedem para o computador clássico encontrar o X. O computador clássico vai página por página. Ok? O quântico olha todas as páginas ao mesmo tempo. Então, os senhores imaginem a velocidade diferente de processamento. Aqui tem um exemplo muito interessante, relação com o argumento de Shor, ok? O computador clássico, se quiser resolver com 426 bits, ele vai levar nada menos que 10 elevado a 26 anos. Lembrando que ele é do universo 10 a 9, então, assustador.
O algoritmo de Shor, que é um algoritmo para trabalhar com computação quântica, ele, ele vai levar em torno de assustadoras 5 horas. Então, se eles percebam como é diferente a capacidade de resposta do sistema quântico. Okay? Esse slide é muito antigo, tá? Mas ainda vale porque surpreende a diferença entre uma e outra opção. Ok? Vamos lá, então, estou bem adiantado na minha apresentação. Isso é raro em mim, ok? Tá. Vocês percebem que eu não falei praticamente nada de IA. De fato, a minha praia é quântica, tá? Mais se preciso recorrer a IA, saber que ele existe e levar em conta que o melhor ecossistema é aquele que leve em conta e aplique, compartilhe aplicações com IA. Então, para isso, eu me permito mostrar um slide, que para mim é um slide assustador, certo? Porque eu trabalho com defesa quebrada, por exemplo, então, ou seja, nós temos uma disciplina no INME que trabalha com defesa química, biológica, radiológica nuclear, e a primeira aula sempre é minha. Por quê? Porque primeiro eu falo de terrorismo, ok? E falar de terrorismo tem que ser uma coisa muito geral e muito multidisciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar. Então, preciso pensar em tudo e sempre da pior forma possível. Ou seja, preciso me preparar para que nada me pegue desprevenido. Okay? Então, hoje eu já GPT-3, hoje já não. Quando iniciou, ele trabalha com em torno de 135 bilhões de parâmetros. A versão 4, não sei se já saiu, mas era para ficar por esse ano, vai para assustar os 100 trilhões de parâmetros, tá? Isso é um negócio meio inimaginável. E espera-se que o GPT-5 tenha um negócio chamado capacidade humana, ok? Isso, gente, isso é uma questão de pouco tempo, ok? A velocidade que nós temos andado, tanto o quanto quanto o IA, é realmente assustadora. Por quê? Porque significa muito dinheiro, ok? E necessidade. Então, eu lembro que o chat, qualquer chat GPT ou qualquer chat de IA, ele pode ver, pode escutar e pode falar. Ou seja, nós temos que ter muito cuidado na área de segurança com as três faces: fala, visão e escuta, ok? Ontem estava falando com um grande amigo, velho conhecido assim, meu Coremigon. Ele falou assim: olha, tem um negócio que saiu no Japão e eu não entendi nada, é quântica, ele me mostrou isso aí. Claro que ele mostrou isso para sacanear, tá? Saiu há poucos dias uma notícia de que o Japão começou a desenvolver um computador, um supercomputador, tá? Com os números assustadores, realmente assustadores, tá? 50 exaflops que vão ser aplicados em IA de alto desempenho, tá? Por que coloquei esse slide aqui? Primeiro para mostrar o custo, tá? Comparado com o investido em quântica hoje é baixo, ok? Certo? Mas para falar que isso aqui não tem nada quântico, ok? Nem nada super. Quando a gente fala de supercomputador na minha área, a primeira coisa que a gente pensa é o computador que tem dispositivos supercondutores. Isso aqui não tem supercondutor, tá? É uma apenas a estrutura que é super. E olhem os números que encontra, ok? Ele não sabe dizer hoje quanto que está o número de qubits para o computador quântico mais atual, não sei. Teria que entrar na internet e ver, porque tudo dia muda, ok? Mas é assustadora a derivada, ou seja, a taxa que isso está mudando, ok? Isso aqui vocês veem que é 26 de agosto, tá? Faz 2 semanas, ok? A China já desenvolveu o primeiro comandante militar do mundo feito com IA. Só que isso aqui, você vê a notícia e parece que está funcionando num quartel, num centro militar. Não, isso aqui está funcionando numa universidade de defesa, tá? Mas, para passar daqui da universidade para a prática, para o campo, é dois palitos, ok? O que é preocupante em tudo isso aqui? É, olha a data, ontem, 10 de setembro, tá? Certo? Foi publicado que foi feita uma segunda conferência para o uso, digamos, em paz, ou seja, com boa intenção, isso não sei se existe em algum lugar do mundo, tá? Da IA. Qual foi um dos primeiros países que não assinou? A China, ok? Então, isso é muito preocupante, mas muito preocupante com a temperatura que o mundo está hoje, com o problema do Mar do Sul da China, com o problema da Ucrânia com a Rússia, com o problema da Venezuela aqui na América do Sul, que pode ser um problemaço, porque quem apoia a Venezuela é Rússia, é Irã, é Cuba, por aí vai, né? Então, nós temos potencial de ser um problema grande, gigantesco, ok?
E a pergunta é, será que nós estamos abrindo a caixa de Pandora? Eu acho que já foi aberta, tá? Porque o que tem de conhecimento que já popularizou em IA e em coisas quânticas não, porque é muito caro, por enquanto, mas a caixa foi aberta. E a pergunta que vem é, será que nós estamos como isso, indo como isso? Ou seja, tem uma tanta famosa que mostra um ser humano sem pulmão, sem ar, e de acordo com o autor, sem Deus, ok? Ou seja, uma coisa fria. É problemático. Eu fico assim, olhando com olhos assustados, com a velocidade que a coisa está andando e com as possíveis aplicações potenciais, tanto da quântica quanto de IA, e principalmente com as duas juntas. Isso realmente é muito preocupante, ok? Essa semana, acho que foi que saiu um artigo na Forbes, tá? Assinado pelo famoso Miguel Nicoleles, né? Ele previu uma bolha uma história de uma bolha da IA, e ele realmente acertou, certo? Madhushah, Desculpa. Ele previu que crescerá em torno de US$ 1 trilhão. A bolha foi quase 6 trilhões, tá? Faz poucos dias, poucas semanas, tá? Porque o investimento das startups nessa área é muito grande. Só que já tem alguns problemas, eu diria, internos do próprio conceito, que pode levar a ser um desastre, ok? E por que esse investimento grande do mundo? Justamente entre outras coisas, pela especulação financeira, tá? Ah, vou adivinhar o futuro. Vai com calma, garoto. Tá? Não é assim que funciona. Mas as coisas estão beirando isso aí, ok? Só para o senhor ter um exemplo do potencial disso aqui, tá? E do potencial no dia a dia, certo? Por exemplo, para destruir reputações e por aí vai. Veja esse vídeo que eu tentei botar em São Paulo e não consegui, tá? Madhushah, please come out. All right, man. See ya. All right. All right, Ahmad. So, stand, kind of put your hands down this way a little bit, right? Is any of this gonna hurt? No, no. Well, all right. So this should come up. Come up. All right. So now I'm going to walk around you and just scan your body, right? Yep. All right. That's an interesting shirt you wore today. Is that the one you're going to wear all morning? That We're in Utah. The Jazz wear purple. you used to wear a suit. So did the Vikings. All right. This is almost over. All right. Hang in there. I got to step back just to get your full body. All right. Snap. I'm almost done. Almost done. You're up. People see you on screen. Don't be so nervous. I'm I nervous wanna about fall- you I'm taking a nervous I step could fall. backwards. That'll be the end of it. All right. Smile for a second. All right. Got it. All right. 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 Painless. All right. I got it. All right. So now come over here. Let's look at this screen. So now we're going to go back just so you can see this. Go back into that mode now we're at in the app. And now the menu is going to come back up. And so look, we've inserted you in the avatar selection. And then see where the red is going. You could choose different players. Yeah. So then we're going to pick Horton Tucker. And then where Horton Tucker is. So this will be in a live game. You will be inserted into the game. You'll be making all the same movements he was, but it'll look like it's your body. Does he have my skills? We'll see. Okay. All right, you ready? Yep. All right, so go ahead and roll that. There's that shirt. Yeah. 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 That's what I'm doing. That's what I'm doing. Where'd you get the idea to stick your tongue out like that? Somebody copied me, you know. It's like you've been lifting. All right, Madhushah. Ou seja, eu estou mostrando uma coisa legal, né? Mas imagina o potencial disso para fazer coisa errada, tá? Mas na parte de segurança pública e defesa nacional. E para, finalmente, obviamente, preciso fazer uma certa propaganda do que estamos fazendo. Nós precisamos de gente, ok? O IME é uma escola que tem mais de 230 anos. Foi a primeira escola das Américas de engenharia, a terceira do mundo.
Existe um ranking do MEC desde a primeira década do ano 2000, 2006, 2007, não me lembro, e de lá para cá, tem sido sempre a primeira escola de engenharia, seguida pela Unicamp e depois pelo ITA, tá? Em graduação, que então é uma escola de engenharia realmente excelente. E nesse contexto do IME, nós temos 6 atividades na área de tecnologias quânticas, tá? Esse projeto para fazer sensores quânticos para a defesa QBRN, 68 milhões pela FINEP. Temos o programa Quantum, que é para todas as áreas de quântica, 43 milhões. Para pesquisa, para fazer filmes finos para as coisas quânticas, do DSEX. Um segundo para pesquisa para IA e teoria quântica da doutrina militar, como que a quântica ia afetar a doutrina militar. E temos um para defesa CAPES, tá? Que traz justamente, acaba de ser o resultado, trabalha com IA e tecnologias quânticas, ok? O para defesa não é, o legal dele não é a grana, mas é a vitrine, né? Ser contemplado por defesa é muito chique, uma coisa muito importante. Aí temos o sexto projeto da rede Hermes, disposição quântica, rede militar, a única, que é justamente uma coisa compartilhada no desenvolvimento pelo INPE, pelo Condeciber, ok? Esses 5 primeiros projetos é o que eu gerencio, tá? Hoje eu estou com basicamente 110 milhões para a pesquisa quântica, tá? Realmente é uma fábula, é um negócio inacreditável, tá? E o sexto projeto, quem gerencia a tese com o Andreso, é da parte de elétrica, eletrônica e comunicações do IME, tá? O trio elétrico, ok? Então, realmente, nós estamos muito bem servidos de fundos. Eu destaco nesse Pro Defesa, eu que fiz o projeto junto com o Coronel Franco Azevedo do IME, do DSM, nós conseguimos 43 instituições, 23 para pós-graduação, sendo 8 universidades da CAPES e quase 100 pesquisadores. Ou seja, isso quer dizer que o IME é reconhecido pela comunidade civil e militar como líder na parte quântica em termos de defesa, ok? Isso para nós é muito importante isso aí, ok? Só para você ter uma ideia, estou quase no meu tempo, mais alguns segundos, mostrar para os senhores a concepção arquitetônica. Esse Morro Pão de Açúcar na parte de trás, esse é um prédio que já existe na Fortaleza São João, que está sendo readequado com esse dinheiro que a gente conseguiu do projeto que eu escrevi, ok? E deve ser torno de 1.500 quadrados, o que existe de melhor no mundo para a quântica. Aí não tem IA. Certo? Esse é o último projeto que saiu a resposta faz 2 semanas, 43 milhões, é para comunicação quântica e criptografia, é o prêmio de 68, compartilhado com o IDQBR em Guaratiba, e para sensores, ok? Então, os senhores acreditem que nós vamos ter aqui uma estrutura inacreditavelmente completa e moderna e atual para estar com tecnologias quânticas, ok? Eu já pedi para mudar a cor do Jeep para verde oliva camuflado. Porque o Jeep rosa ninguém merece aí, né? Pelo amor de Deus. Aí, ó. Realmente um privilégio para mim estar trabalhando no IME, estar no Exército, no DCT, nesse projeto, que certamente a necessidade é muito óbvia, né? Enfim, é isso aí. Vamos lá. Eu estou terminando. Agradeço a atenção de todos e deixo aí os meus contatos. Estou à disposição 24/7 e 365, ou seja, 24 horas por dia, 1 por semana, o ano inteiro. Tá aí meu e-mail. Em geral, eu respondo o Zap no mesmo dia, o e-mail pode demorar 2, 3 dias. Professor, muito obrigado, excelente apresentação. Acho que principalmente nessa parte final aí, o senhor nos deixou bastante preocupados, Por quê? né, com essas informações aí. Realmente, se ele pegar o jogadorzinho e não usar para o basquete, usar para outra Então, intenção, imagina. fica complicado. Nós agradecemos ao senhor e já vamos então de imediato passar a palavra para o professor Renato, para que ele possa fazer a sua apresentação. Professor Renato, a palavra está com o senhor. Obrigado, muito bom dia a todos. Agradeço o convite e já vou direto ao ponto. Realmente, tudo isso que nós estamos discutindo aqui, foi dito pelo professor Fernando, Coronel Gojinho, é preocupante. Ser bem contundente, preocupante. E nós temos um grande adversário, que é o tempo. O tempo em que todas essas tecnologias vêm avançando. E esse tempo, muitas vezes, como adversário, ele traz uma dificuldade, até para não dizer uma impossibilidade de compreensão humana de toda essa evolução tecnológica. E talvez, por outro lado, fazendo um contraponto, essa dificuldade nossa de entender tudo isso, essa potência toda da tecnologia, pode, aqui é um pensamento,
pode trazer, de um lado, também um certo, entre aspas, atraso no uso do ponto de vista ilícito, ilegal, do mal, enfim, dessas tecnologias. Então, é tanta coisa, tanta evolução que fica difícil de se compreender também. Por outro lado, isso é irreversível, é inevitável, isso já está acontecendo. O professor Fernando falou, a caixa de Pandora já foi aberta e nós temos que enfrentar isso. Então, antes dos slides, eu vou trazer aqui algumas ponderações, preocupações e pensamentos. Primeiro deles, a questão do tempo. Segundo, como usar toda essa tecnologia e trazendo aqui a questão da IA, da inteligência artificial, junto com a computação quântica. E como foi dito pelo professor Fernando, para reforçar, a quântica é muito, mas muito poderosa e ela foge da lógica binária tradicional dos zeros e dos uns, né? Na computação, o zero é a ausência de energia, um é quando nós ligamos e a partir do processamento dessas do com ou sem energia elétrica, que são os bits, a cada 8 bits nós temos um byte, a partir do processamento desses bytes, dados que nós geramos as informações. Mas a quântica é bem diferente e é imprevisível e não é necessariamente lógica. Mas voltando para a questão do tempo e a questão da tecnologia, o Coronel Godinho trouxe aqui para nós alguns exemplos da utilização da tecnologia na área militar. E aqui eu só faço uma pequena separação, porque hoje até prefeitos de marketing, quase tudo está virando inteligência artificial. Então, nós temos a automação, o processamento de dados, a computação clássica, e essa automação hoje que é muito potente, isso já existe já há muito, mas há muito tempo. Eu gosto de fixar o marco temporal lá em 1942, 43, primeiro computador de grande porte. Temos aqui até o filme, a questão do teste do Turing, etc. Mas vamos começar ali então na Segunda Guerra, e a partir dali isso foi tudo evoluindo. E quando a tecnologia evolui e ela fica fácil, e essa questão é relevante, ela fica fácil e acessível, com um preço acessível, isso gera a escala. Então, se nós temos uma escala muito potente, com um tempo muito curto, e com uma característica de usar toda essa tecnologia para inúmeras ações, até ações que nós não conseguimos imaginar, isso realmente preocupa. Mas voltando nessa separação, é uma questão da automação que está sendo utilizada já amplamente na área militar, mas nós temos e podemos acrescentar algumas camadas nessa automação e fazer com que os sistemas eles possam, dentro da questão do deep learning, do aprendizado de máquina, trazer conclusões, vamos usar o termo técnico, trazer inferências, que é o termo que está sendo usado na legislação, trazer inferências que não foram previsíveis. E aqui vem o grande ponto de preocupação. Então, nós temos aí o tempo, a potência e agora as inferências imprevisíveis. Até rimou inferência imprevisível, tudo com I. Isso traz aquela dúvida, onde é que isso pode chegar e se isso é possível de ser controlado. E aqui eu não vou trazer uma ponderação com relação à Skynet, que é para quem assistiu aquele filme Exterminador do Futuro, a inteligência artificial vem e domina o mundo, lança mísseis, etc. Isso por vontade própria. Não vou tratar desse ponto em si, mas o que me preocupa agora é quando toda essa tecnologia, então o ChatGPT, o Gemini do Google, o Claude, Llama, enfim, todas essas plataformas já começarem a ser usadas de forma muito direta e automática. Então, aí me preocupa, porque eu temo que uma boa parte da sociedade possa, sem querer e sem imaginar e sem perceber, começar a ficar dependente de toda essa estrutura de IA, toda essa estrutura quântica. Então, o que eu estou tentando dizer aqui, olha, podemos, daqui a alguns poucos anos, eu tenho dito para os meus alunos aí, vamos fixar mais ou menos 4 anos, em torno disso, nós teremos uma grande virada com muita potência e uma parte da sociedade pode ficar refém, pode ficar zumbi dessas tecnologias. Há uma futurista muito respeitada chamada Amy Webb e ela traz alguns cenários curiosos e ela diz que em 2 anos todo o mapeamento da internet já estará incorporado, ou seja, toda a estrutura dos LLMs, né, das grandes plataformas de linguagem,
large language, modelos de linguagem, large language models, já estarão incorporados nas plataformas de IA. E o que vai acontecer depois disso é que essa alimentação se dará a partir da internet das coisas, dos sensores, câmeras, os wearables, eu tenho dois aqui usando, enfim, sensores de toda forma, tudo isso interconectado, vai em tempo real trazer geolocalização, interesse, gostos, parâmetros biométricos, etc., junto com os modelos e as plataformas de IA. Então, pode acontecer, por exemplo, de eu estar aqui sentado e fico aqui o tempo todo sentado só recebendo informações do tipo, por exemplo, está chegando perto da hora do almoço, o Renato gosta de um determinado tipo de comida, o sistema já vai automaticamente fazer esse pedido, o pedido vai chegar para se adequar, ao mesmo tempo no que eu estou falando aqui, questões militares, vai me trazer aqui telas já com inputs militares, vai dizer se meu tom de voz tá bom ou não, se eu estou com sono, se eu não estou, o que que o público está percebendo, nesse caso aqui não, que está todo mundo com a câmera fechada, mas provavelmente ele traga essa sensação, ou tenha outros sensores e outros dados, enfim, toda essa maçaroca interconectada. Então, eu tenho esse temor de que, sem perceber, nós fiquemos dependentes de tudo isso. E dito isso, vou trazer aqui, eu acredito, nesses 4 anos, algumas, talvez aqui, predições dentro dessa área toda, tentando completar o que o Coronel Godinho e o professor Fernando apresentaram. Então, a guerra, os modelos militares também sofrerão grandes diferenças e grandes disrupções. E não é necessariamente em 4 anos, mas no quarto ou no quinto ano. Então, estou falando aqui 2028, 2029, de repente, nós teremos aí uma mudança muito grande. Isso, do ponto de vista do impacto militar, é muito drástico. E nós iremos mudar formatos, procedimentos, fórmulas, objetivos, né? Comandos, ordens, acessos, resiliências, sistemas e daí por diante. Vamos tentar aqui trazer algumas situações com a IA. Então, vou amarrar aqui um pouquinho o que o Coronel Godinho trouxe. Vou trazer aqui situações envolvendo armamentos, talvez o nosso Astros 2, etc., enfim, qualquer outro tipo de sistema de ataque ou de defesa. Isso vai estar vinculado não mais somente às ordens em si, mas a vários parâmetros relacionados a efeitos, a potência, a clima, a redes sociais, a própria interação das plataformas de inteligência artificial, ou seja, nós teremos muito mais dados automatizados. E talvez a capacidade de decisão, ela tem que ser modificada e aperfeiçoada. E trago aqui também outros pensamentos. Só tomar um golinho de água aqui. Está muito seco aqui em São Paulo. Está quase 10% de umidade. Nessa questão da mudança do uso da IA dentro das atividades militares, estamos aqui dentro de um ambiente aqui da ICEMI, e ela será muito, mas muito mais relevante, porque nós teremos que interagir, aprender quase que em tempo real e ter comandos efetivos para determinar parâmetros com um número gigantesco de dados que nós não conseguiremos mais gerir. Mas essa interferência sistêmica do cyber como um todo, ela pode, por exemplo, influenciar nas informações que estão sendo recebidas por aquele público, por aquela sociedade que está ali interconectada. E isso pode mudar um cenário político e um cenário de guerra real também naquele momento. Eu posso poluir, eu posso usar a quântica, né, para quebrar sistemas com alto grau de criptografia. A quântica, vocês viram a potência comparada com a lógica, com o processamento normal. Nós podemos ter interferências, por exemplo, em situações cotidianas que possam gerar uma guerra civil, por exemplo. Então, imagine toda essa inter-superconexão ao mesmo tempo. De repente, nós perdemos a capacidade monetária, ou seja, o dinheiro das contas, né, ele simplesmente some, evapora, né? Ele que é digital e vai ficar cada vez mais digital, ou eu não consigo mais acessar, ou tem um problema no banco e não preciso lembrar muito, mais ou menos 40 e poucos dias, talvez 50 dias, nós tivemos uma linha de código, uma única linha de código parou boa parte do planeta
em uma atualização de um software de segurança que tem que agir em tempo real. Então, trazendo aqui mais um exemplo para demonstrar a potência e a preocupação. É claro que, de um lado, quando, quando eu tenho uma capacidade mais efetiva, preparada para administrar esses sistemas e essas novas realidades, eu vou ter mais capacidade de poder, mais capacidade de guerra também. Nesse exemplo que eu estava dando, sumiu o dinheiro das contas. Eu não tenho o que comprar, todo mundo vai para a rua e aí a gente volta a um cenário selvagem. E aí a gente traz o contexto Forças Armadas. Dei um exemplo interno. Isso pode acontecer também externamente. Se discutia muito, como exemplo, na Estônia, um país muito digital, e as interferências em sistemas públicos. Isso não aconteceu de forma tão contundente. Temos o exemplo do Irã, das centrífugas, isso lá atrás, centrífugas nucleares, que foi tudo indica que foi colocado um vírus ali, mas hoje está tudo muito mais conectado. E tão conectado que daqui a pouquinho essas situações que nós colocamos aqui, hipoteticamente, podem acontecer. E fica o questionamento: como gerenciar isso com tanta tecnologia? E só para finalizar esses pensamentos e passar aqui alguns slides, apenas para reforçar alguns pontos, eu trago aqui uma questão mais pontual. Então, se nós temos essa evolução, será que nós vamos conseguir ter a educação, a cultura, essa percepção na mesma, ou na mesma a gente não vai conseguir, mas próximo dessa potência? Então, nós tivemos aqui, o Coronel Godinho colocou aqui o projeto brasileiro de IA. Tem uma previsão de, se não me engano, 22 bilhões de injeção, que seria construir modelos brasileiros próprios de IA, o que é interessante porque ele traz as características brasileiras em si, seria uma espécie de um chat GPT brasileiro, mas em contrapartida, nós temos essa escala que eu coloquei ali no começo, essa disseminação do uso de todas essas plataformas de IA. Por que que isso está acontecendo? Então, uma tecnologia que é fácil, o ChatGPT, por exemplo, bateu todos os recordes de acesso no menor tempo. Foram 100 milhões de pessoas em 2 meses. Bateu o TikTok, 100 milhões em 8 meses. Porque é fácil e porque ele traz informações úteis. Não necessariamente corretas, mas ele traz informações úteis. E esse formato, né, generativo, em que há essa interação, costumo brincar, em que nós chateamos efetivamente, por isso que é o chat GPT, parece o WhatsApp, por isso que escala também. Com isso, nós temos, a partir daí, essa escala que gera essa dependência. E gera interferências também. E aqui eu vou encerrar para os slides. Que tipo de interferência? Então, esses sistemas, por isso que eu não tenho resposta àquela pergunta da Skynet. Que tipo de interferências? Essa interação, quanto mais intensa ela for, quanto maior ela for, ela vai provocar com que o sistema traga, novamente o termo, inferências que possam não ser as inferências adequadas ou corretas. Eu tenho alguns exemplos que eu trago para os meus alunos, vou trazer dois aqui. Então, umas brincadeiras, façam aí, colocam palavras, depois que tenham dois R's e perguntem para as plataformas, quantos R's tem? Às vezes a resposta já é imediata, não tem só um R, mas tem dois. Às vezes tem dois, ele responde dois, e quando nós interagimos, chateamos, mas você tem certeza, sistema, que são dois R's? O sistema responde, é verdade, você tem razão, é um R só. E quando a gente responde de novo, não, mas não é um R. Não, realmente, estava errado, me desculpe, são três R's, e a palavra tem dois R's. Então, essa interferência, ela é relevante e ela é imprevisível. E é muito difícil consertar isso na programação, porque isso decorre da inferência. Uma brincadeira que eu sempre faço, e fiz durante um ano para os meus alunos, eu perguntei, intervalos aí de 4 meses, se o Palmeiras tinha Mundial para o ChatGPT. E eu tive 4 respostas distintas. Mas se quiserem, eu digo quais foram as respostas, mas apenas para ilustrar essa questão. Então, em síntese, nós teremos aqui, nos próximos anos, talvez 28, 29, muitas novidades, muito poder computacional, muitas informações, tantas informações que elas serão não só estratégicas, mas elas podem trazer também uma dependência do ser humano de tudo isso. E esse é um grande desafio, não só militar, mas para a sociedade como um todo. Estamos aqui em épocas de eleições, hoje não tivemos ainda tanta intensidade nos deepfakes, mas acho que foi o Coronel Godinho, se não me engano, que citou. Hoje é muito fácil, eu preciso aqui de 15 segundos de imagem. Fiz a semana passada uma minha lançando o iPhone, por exemplo, uma brincadeira para mostrar para os meus alunos, e fica quase que perfeito. Daqui um ano vai ser perfeito. Então,
nessa maçaroca toda, nós vamos ter situações que parecem perfeitas, parecem fáticas, realistas e não são. Isso é uma consequência também direta da IA. E o meu encerramento, ele vem... Mas, Renato, o que que vai trazer uma certa organização nisso, já que eu estou, de fato, colocando um cenário aqui bem preocupante, junto com o professor Fernando e com o Coronel Godinho. E aqui eu tenho certeza que nós teremos muita, mas muita regulação, principalmente na esfera civil. Teremos leis, a lei brasileira, principal projeto, que é o 2338, deve ir à pauta antes do final do ano, já foi aprovado na Câmara, agora vai à pauta do Senado, se aprovar, volta para a Câmara, mas a velocidade está muito intensa. O marco europeu já está em vigor, ele é muito robusto, seria mais ou menos 2/3 do nosso Código Civil, que tem 600 e poucas páginas. Então, teremos uma regulação muito intensa. Claro que para a área militar, a regulação é específica, os modelos da legislação civil até excluem a própria questão da investigação policial, etc., e também as questões militares. Mas nós teremos também muitas regulações militares. Quando o Godinho, se não me engano, citou aqui alguns acordos de cooperação, alguns modelos de tratados e daí por diante. Então, essa parte legal jurídica, ela virá, sem dúvida nenhuma, com muita, mas muita intensidade. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui alguns slides, tentando colocar aqui, acho que já entrou na tela, não sei se entrou na versão cheia aqui, deixa eu colocar. Pronto. Por favor, me sinalizem caso... Perfeito, professor, já está Tá ok, compartilhado. né? Então vamos lá. Então, apenas alguns slides aqui para ilustrar toda esses pensamentos que eu trouxe, é meu formato de lecionar, eu procuro falar o que é mais relevante, e depois a gente completa com slides. Então, o Exército, as Forças Armadas estão usando tecnologia? A resposta já foi dada tanto pelo professor Fernando quanto pelo Coronel Godinho. Uma impressão minha, as Forças Armadas usarão mais tecnologia, mas muito mais, vide os projetos que o professor Fernando colocou ali no final, da quântica como um todo, no formato ali do prédio do IME ali, logo em frente. Então, sem dúvida, e até arrisco dizer que será a pauta, se não for primária, estará entre as pautas mais relevantes e importantes. E as forças que pautarem, trouxerem esse assunto como prioritários, terão grandes vantagens competitivas. Então, diria que isso é obrigatório e vai acontecer. Aqui, uso de IA tanto no ataque como na defesa, apenas para reforçar aquela questão da automação, da análise de dados, da própria comunicação e ativação de armas, ou eventualmente até o ataque digital, isso muito discutido no CD Cyber, etc., ataques digitais para exatamente prevenir o uso da arma em si. Então, talvez nós tenhamos as armas, mas elas não serão usadas, porque os ataques cibernéticos virão antes. Então, a estrutura cyber, ela vai acontecer antes. O que que muda com a IA? Que eu vou ter mais potência. Então, e a potência pode ter dois efeitos. Pode ser uma faca de dois gumes. Eu tenho tanta potência que essa potência pode confundir. Então, para algumas situações é melhor que eu não tenha tanta potência, mas eu tenho que estar tratando desse tema. Com relação à tomada de decisão, foi exatamente essa questão que eu foquei aqui, forças, né, no Exército, segurança pública, tudo isso vai estar interligado, e sim, teremos situações que nós já assistimos em filmes, o sistema cai, vamos ficar offline, isso vai acontecer, o exemplo que eu dei dos 50 dias, né, do CrowdStrike, é exatamente esse, dentre tantas outras situações que nós já experimentamos. Aqui eu trouxe aqui esse artigo aqui, está no próprio site do Observatório, do Coronel Flávio, do Coronel Anderson também, e dei uma grifadinha ali. Então, tomada de decisão, aí mostra-se vital, para reforçar, né, esse pensamento, que não é só do Renato, e do professor Fernando, professor Godinho também. E, na sequência aqui, na estrutura, possibilitará uma evolução nas ações das atitudes militares, desde a tática até a estratégica. E as consequências são o melhor conhecimento, um planejamento aprimorado, e também estudo na condução e acompanhamento. Novamente, o que me preocupa? A potência. Então, nós vamos ter aí disciplinas de gestão de toda essa potência. Aqui é um videozinho aqui muito rápido, só para ter uma ideia, por que eu vou só passar um trechinho disso aqui? Nós estamos falando de sistemas, estamos falando de software, de hardware, de automação, de IA como um todo. Quando nós trazemos a figura do Android, então aqui no lado direito tem ali um robô, né, com uma arma, do Android
para nós humanos, e é até curioso usar, né? Eu tenho usado, nas minhas aulas eu tenho falado nós humanos, quando que eu ia imaginar isso? Nós humanos temos uma percepção distinta, porque ele parece um humano. Então, eu não preciso necessariamente fazer, eu tenho máquinas hoje, inclusive de guerras militares, eu não tenho nada, né? Mas existem, que são mais efetivos, né? O nosso formato de corpo não é tão efetivo assim. Mas ele traz uma percepção distinta. Então, vamos só passar um pouquinho aqui para ver o que pode acontecer. Bom, vejam só aí. Isso já existe, né? São situações aí. Nós temos hoje. Deixa eu terminar a fala para não confundir. Avançar um pouquinho aqui, só para a gente perder tempo. Bom, eu trouxe esse slide só para deixar ele aqui. Opa, vamos voltar aqui um pouquinho. Eu trouxe esse slide aqui, esse vídeo, para contextualizar. O que que nós temos aqui de lição nesse vídeo? Então, de um lado, nós temos aqui, vamos poupar vidas humanas, de um lado? Podemos, porque eu não vou ter o soldado humano em si. Mas, por outro lado, eu tenho outras questões envolvendo a operação dessas máquinas. E como nós estamos falando aqui em IA, pode acontecer que essa operação aconteça de forma imprevista. Então, esse é o grande risco que a gente tem aqui. Vai acontecer, isso que eu estou mostrando aqui do robô? Sem dúvida, nós temos hoje drones, tanques, carros de guerra, enfim, etc., várias situações na infantaria, na logística, etc., que tendem a trazer automação com mais profundidade. A questão é como fazer a gestão disso nessa potência. Mas, enfim, vamos avançar aqui um pouquinho, depois eu volto nessa questão da filosofia do robô como um todo. Cibernética. Cibernética quer dizer governança. Está na moda, envolve o nosso tema aqui, ó, Comando de Defesa Cibernética. Governança envolve gestão, envolve controle, envolve ações. Então, mais do que nunca, o termo cibernética ele tem que ser pautado. Ele traz novas vulnerabilidades e traz aí o impacto direto no espaço cibernético, que pode ser regulado ou não regulado. E aqui nós temos, né, na questão cibernética, alguns elementos. Então, temos a questão da capacidade estratégica, necessidade e realidade. O que eu estou trazendo aqui, estou chamando a atenção da necessidade de antecipação e de pauta dessa nova realidade, que vai trazer um impacto muito grande daqui 4, 5 anos. Vai ser muito, mas é de extrema relevância. E aqui nós temos, trouxe aqui um tópico aqui de crime organizado e segurança pública. Então, temos também essa aplicação, e aqui temos uma questão curiosa. Já que eu citei o marco europeu, na Europa, pelo AI Act, você não pode fazer, é proibido, eu discordo disso, mas é um registro, lá é proibido o reconhecimento facial para identificação criminal. No modelo brasileiro, isso não será proibido, mas será objeto de estudos e de controles específicos para trazer o maior número de realidades positivas e não de falsos positivos. Aqui, criptografia, guerra e código. Então, aqui eu voltei lá para a Segunda Guerra, né, para quem assistiu o filme, então, Oppenheimer, tal, teste de Turing, etc. Os códigos começaram ali. Quem é que decifrava código? Nós tínhamos o decifrador de códigos ali. Mas, dentro
dessa questão de decifrar código, nessa figura, será que nós temos hoje essa entidade? Quem é que vai decifrar esse código? Então, nós não temos mais a figura do Turing. Aliás, os testes de Turing para descobrir se aquilo é máquina, sistema ou não, eles não têm funcionado muito bem. Então, eu trouxe isso aqui para chamar a atenção. Olha, quem será aquele que vai controlar ou decifrar o código? Na informática, na tecnologia, a gente fala do super user. Quem será que vai ter esse poder? Já antecipo a resposta. Acho que nós não teremos uma pessoa, mas várias pessoas e teremos que ter a governança disso tudo. Trago aqui, ponto de vista mais filosófico, o pensamento, na verdade, isso deriva do livro Eu, Robô, do Isaac Asimov, que foi um químico, olha só aqui, quanto ele não acertou, né? Um químico que no seu livro lá, Eu, Robô, ele pensou nas 3 leis da robótica que hoje a gente traduz para sistemas. Então, a primeira lei, um sistema ele não pode ferir um ser humano. Número 1, tem que ser essa a premissa. Segundo, o robô deve obedecer desde que não fira o ser humano. Terceira lei, deve proteger a sua existência desde que não descumpra as leis anteriores. Mas eu pergunto a todos, como eu faço para fazer com que todos os seres humanos, no primeiro momento, cumpram essas leis na totalidade? Eu não faço. Mas vamos evoluir. Como eu faço para que os sistemas que nós humanos criamos, soldados, robôs, máquinas, etc., façam ou entendam ou infiram exatamente o que está programado aqui, o que está previsto aqui. Vamos colocar isso na programação, no código-fonte. Será que pode acontecer o que aconteceu no filme 2001, Uma Odisseia no Espaço? Em que o HAL 9000, que era o sistema de ar da nave, quando percebeu que os astronautas estavam em dúvida se cumpririam ou não a missão, isso tem uma aplicação militar direta, o sistema decide matar os astronautas. Mas como? Descumprindo as leis do Asimov que estavam na programação, e a inferência dele foi a seguinte: olha, a missão é importante porque ela vai ser boa para a humanidade que está lá na Terra. Então é melhor matar alguns astronautas aqui e cumprir a missão do que preservá-los e colocar em risco a maioria. Então foi uma decisão até lógica, mas contra a própria programação. Esse é um desafio que nós temos real e eu gosto de fazer essa conexão. A regulamentação que eu tanto citei, está aqui o marco europeu do lado esquerdo, aliás, está na tela toda, depois tem o do brasileiro, e aqui eu digo o que foi, o que é considerado relevante de altíssimo risco. Então, não tem aqui militar, porque eu já expliquei que está fora, mas dá para a gente trazer para o contexto militar na operação em si. Então, biometria é crítico, é alto risco. Infraestruturas críticas, alto risco. Então, tem tráfego, água, luz, etc. Isso dentro da estratégia militar, do comando, né, da didática, da educação militar é relevante. Estou falando de sistema e o que é alto risco. Esse pensamento, isso já está na lei, isso aqui já foi pensado, testado, experimentado e daí por diante. Agora está sendo implementado. Educação, nota que a educação é sempre relevante porque ela é mutante, ela é dinâmica. Emprego e trabalhadores. E aqui só fazendo uma consideração, os estudos mais recentes, eles trazem as atividades intelectuais como as mais improváveis de serem substituídas por sistemas, porque elas são, por natureza, dinâmicas, elas não são previsíveis. Então, a figura do professor, a figura do estrategista, a figura do comandante, a figura da estrutura militar, que tem a sua hierarquia, mas muitas vezes depende de dados e você não consegue exatamente identificar, que na questão militar é até interessante. Qual é a estratégia? Eu dependo daqueles movimentos, hoje eu vou depender de vários dados. Isso se encaixaria aqui. Acesso a serviços, aplicação jurídica, aplicação legal, migração, asilo, etc. A administração da justiça também é considerada de alto risco. Esse é o projeto brasileiro, né, que eu citei, muito parecido com o europeu. E já chegando aqui no final, nós temos algumas situações que têm que ser pautadas, né? Então, falamos aqui de estratégias nossas, de pensamentos, de estudo, de planejamento, etc. Mas nós temos que considerar também outras interferências. Então, acessos indevidos, né? Hackers, os crimes digitais, os códigos maliciosos. Eu vou reforçar aquele meu pensamento aqui da questão da dificuldade de compreensão, que também é algo que preocupa. Então, não preciso ter um ataque direto, mas uma compreensão inadequada pode gerar um problema muito grave, muito sério, etc. Enfim. Cito aqui apenas a existência da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que está atuando agora já de forma muito contundente em vários assuntos. Aqui é a última resolução feita por eles, a 19,
da transferência internacional de dados. E, por fim, eu encerro aqui trazendo a oração da serenidade, que eu gosto, todas as minhas aulas eu trago, e que Deus nos dê, né, serenidade para aceitar as coisas que a gente não vai poder mudar. E vejam quantos desafios nós temos aqui, coragem para mudar o que for possível, sabedoria para tentar fazer esse equilíbrio. Existe uma questão, tirando aqui a minha tela agora, para já passei um pouquinho do tempo, mas existe só uma questão interessante existem duas coisas, se é que a gente pode chamar de coisas, né, professor Fernando, mas que nenhum sistema vai tirar da gente, né? Então, se eu, por exemplo, estou aqui nesse ambiente aqui fantástico, agradeço mais uma vez, se eu faço aqui, por exemplo, uma oração, então eu agradeço a Deus por estar aqui, peço que o Senhor nos dê sabedoria, abençoe todos que estão tentando aprender um pouco mais sobre esse assunto, em nome de Jesus, amém. O que que eu fiz? Eu fiz uma oração. Por que que eu fiz uma oração? Primeiro, porque eu sou cristão, acredito em Deus. Segundo, porque eu fico preocupado mesmo e oro por esse assunto. Mas terceiro, para mostrar que espírito e alma, isso é só nosso, o sistema não vai ter. Então, espírito e alma, nós temos conexão também com o que a gente está fazendo aqui agora. Essa discussão, essa imprevisibilidade, que envolve o aprendizado e a criatividade, que são atributos humanos. O sistema de A, ele tem o aprendizado de máquina, ele tem o deep learning, ele tem o machine learning, ele aprende do jeito dele. Nós aprendemos de um outro jeito. O nosso jeito, o pensar de forma imprevisível é que nos vai distinguir. Mas eu encerro colocando aqui todos esses desafios que nós, sem dúvida, teremos muitas mudanças estratégicas nos próximos 4 anos. Isso tem que ser pautado cada vez mais para que nós possamos tratar esses desafios da melhor forma possível. Muito obrigado. Professor Renato, muito obrigado pela excelente apresentação, nos trazendo bastante questionamentos. Eu acho que esse é o grande objetivo do nosso seminário, levar-nos a questionar sobre o que foi apresentado, né? Trazer ideias novas, trazer pensamentos novos e podemos, de uma forma bastante sadia, discutir e aprender um pouco mais sobre o assunto. Nossa audiência ultrapassou 160 pessoas já. Eu gostaria, dessa forma, em nome do comando do DCM, da direção do Instituto Miramatos, do Observatório Militar da Praia Vermelha, agradecer imensamente ao professor Renato, ao professor Fernando, ao coronel Rodinho, por terem destinado quase toda a manhã de hoje para trabalho conosco, nos esclarecido sobre esse assunto tão em voga no meio acadêmico atual. E dessa forma nós conseguimos aprender um pouco mais, conseguimos levantar ideias, deixar sugestões para o nosso público. E nós agradecemos também a participação de todos que estiveram conosco nessa manhã. E esse seminário em breve estará disponível no site do Observatório Militar da Praia Vermelha, para que os senhores todos possam ter acesso. Então, meu muito obrigado a todos os palestrantes, meu muito obrigado à audiência que esteve conosco essa manhã, e tenhamos todos nós um excelente dia.